Olá! Nesta videoaula nós vamos falar sobre o Teorema de Weierstrass, que, assim como o Teorema do Valor Intermediário e o Teorema da Conservação de Sinal, diz respeito a funções contínuas definidas em intervalos fechados. Antes de enunciar o teorema, vamos falar um pouco sobre máximos e mínimos. Diremos que uma função f atinge seu máximo m num ponto x1 de seu domínio se o f de x1 vale m e também vale que os valores da f de x são sempre menores ou iguais do que o valor m. Isso significa que o maior valor que a f assume é m. E por isso a gente chama de máximo. De maneira totalmente análoga, a gente define o mínimo de uma função como m pequeno se f de x2 é m e vale que o f de x é sempre maior ou igual do que m para todo x no domínio da função f. Vejamos agora que para uma função qualquer, o máximo pode não existir, pode existir um único máximo, ou ele pode inclusive ser atingido infinitas vezes, como a gente pode ver nos exemplos abaixo. No primeiro, a função f de x igual a x ao quadrado, mas agora definida somente no intervalo 0 a 5, aberto no 0, fechado no 5, a gente vê que essa função atinge o máximo em x igual a 5, com valor m igual a 25, que é 5 ao quadrado, mas ela não atinge seu mínimo. Veja que a função f, se tivesse fechado no 0, a gente poderia falar que 0 era o valor mínimo da função. Mas como ela não está definida no 0, ela não vai atingir o mínimo, porque não existe um valor x, vou chamar de x tilde, entre 0 e 5, tal que f de x é maior ou igual do que f de x tilde para todo x. Já a função que vale 1 se x é racional e 0 se x é irracional, ela atinge o máximo, que é 1, em todo x racional. Então, ela atinge o máximo em um número infinito de vezes. Sempre que o x é racional, f vale 1, e a f é sempre menor ou igual que 1. E também ela atinge o mínimo, m, em todo número irracional. Ou seja, ela também atinge seu mínimo um número infinito de vezes. Já a função f de x igual a 1 sobre x, definida no domínio na semirreta positiva, não assume máximo nem mínimo. Ela não tem nenhum máximo nem mínimo, porque não tem nenhum valor não tem nenhum valor limitante, tanto por baixo quanto por cima da função f de x. O que o teorema de Weierstrass nos diz é que se f é uma função definida no intervalo fechado AB a valores reais contínua, então ela é limitada e existe tanto o máximo quanto o mínimo de f no intervalo AB. Ou seja, existem x1 e x2, tais que f de x1 é menor ou igual que f de x, que por sua vez é menor ou igual que f de x2, para todo x entre a e b. Ou seja, ela tem um valor máximo de mínimo e um valor de máximo. O exemplo a seguir mostra que é importante a gente pedir que a função seja contínua no intervalo fechado para a aplicação do teorema de Weierstrass. Veja que f é uma função definida no intervalo 1, 5, fechado, tal que f de x vale x, se x está entre 1 e 5, ou seja, no intervalo aberto 1, 5. No ponto 1 e no ponto 5, ela vale 3, e aí o gráfico da função é algo como que a gente pode ver abaixo. Observe agora que essa função ela não é contínua, porque tanto no 1 quanto no 5 ela tem um salto. E f também não admite máximo ou mínimo no intervalo 1, 5. E como ela não é contínua nesse intervalo, isso não é necessariamente uma falha do teorema de Weierstrass, porque realmente ele não precisa ser válido para essa função. Então nós vamos terminar nossa videoaula por aqui. E no próximo tópico vamos falar das funções exponenciais e logarítmicas, para depois começar a falar do segundo limite fundamental. Vejo vocês em breve.